E aí, meus amigos, beleza? Depois dos 3 treinos livres para o GP da Inglaterra, enfim chegamos à classificação para a corrida. Com muitas incertezas sobre quem seria o pole position, sobre qual seria o desempenho de Gabriel Bortoleto nessa sessão e também se a McLaren e a Red Bull vão conseguir segurar a Ferrari. E além disso tudo, o clima ali na Inglaterra estava bem imprevisível, com o tempo bem fechado e a chance de que a chuva acontecesse durante alguma parte dessa classificação, o que poderia embaralhar bastante as coisas. E claro que aqui no GP em Casa te trazemos todos os detalhes nesse vídeo resumo, te contando tudo o que aconteceu na pista. Então se você gosta de ficar por dentro de tudo, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, já que temos vídeos todos os dias pra você. E também, se gostar desse vídeo, deixe seu gostei, já que isso apoia demais o nosso trabalho. Bom, a classificação é dividida em 3 partes, o Q1, Q2 e Q3. Começando pelo Q1, que tem a duração de 18 minutos e elimina os 5 pilotos mais lentos, onde no início desse Q1, a pista ainda estava seca, com muito vento, mas sem chuva, com os pilotos indo correndo para tentar as primeiras voltas, com Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg puxando a fila, e Bortoleto principalmente querendo testar se o carro dele ficou tudo ok depois daquela batida no TL3. E também ele se adaptar ao circuito, que pelo jeito ele está sofrendo um pouco nas rápidas curvas de Silverstone. Aí ainda antes da classificação chegou a informação de que Oliver Bearman, piloto da Haas, recebeu uma punição de 10 posições no grid de largada da corrida, com essa punição sendo devido ao acidente dele na reta final do treino 3, onde ele entrou em alta velocidade nos boxes mesmo durante bandeira vermelha, com a FIA entendendo que essa é uma violação grave e dando essa punição pesada para o piloto da Haas, que terá um prejuízo lascado nesse final de semana. Bom, já nas primeiras voltas, os pilotos relatavam chuva caindo em algumas partes do circuito de forma bem leve, mas que já poderia prejudicar a volta de alguns. E após a primeira volta de todos, Piastri assumiu a liderança com Max Verstappen em segundo e Fernando Alonso em terceiro, com Norris em quarto e Russell em quinto. Bortoleto e Hülkenberg estavam na zona de eliminação nesse momento, e Yuki Tsunoda não conseguiu acertar uma boa volta, tendo que partir para uma segunda tentativa de imediato, com o piloto da Red Bull sofrendo muita pressão, já que ele não tem conseguido entregar bons desempenhos, com alguns comentários de que a equipe já analisa uma possível substituição dele em breve. Bom, após essa primeira volta da maioria, vários foram para as garagens para trocar pneus, reabastecer e voltar na reta final. E faltando 8 minutos para o fim, Franco Colapinto, piloto da Alpine, que também está sob pressão, cometeu um erro e saiu da pista, felizmente não danificando seu carro e ele conseguindo voltar para suas atividades, com mesmo assim isso gerando uma bandeira amarela e prejudicando ali um pouco a volta de alguns. Mas pouco depois ele já parou seu carro na zona de escape, abandonando a sessão e isso causando uma bandeira vermelha, com todo mundo tendo que voltar para a garagem. Nesse momento, estavam na zona de eliminação Bortoleto em 16º, Ocon em 17º, Hülkenberg em 18º, o próprio Colapinto em 19º e Pierre Gasly em 20º. Depois de alguns minutos de pausa, a pista foi novamente liberada, faltando 6 minutos para o final, com os pilotos novamente reclamando de que alguns pingos estavam caindo e poderia molhar a pista e deixar ela mais escorregadia. E em sua primeira tentativa, Bortoleto conseguiu melhorar seu tempo de volta, subiu para a 11ª colocação, faltando 3 minutos para o final. Mas claro que ainda havia muitos pilotos para fazer volta e o piloto tinha sim chance de passar para o Q2, mas ainda dependia de muita coisa. E após a volta de todos, Max Verstappen foi o mais rápido, Oscar Piastri o segundo e Oliver Bearman surpreendendo na 3ª colocação. E lá na zona de eliminação ficaram Liam Lawson em 16º, Gabriel Bortoleto não deu dessa vez, ficou em 17º. Com Lance Stroll em 18º, Nico Hülkenberg em 19º e Colapinto em 20º. Indo agora para o Q2, a segunda parte da classificação, dessa vez a chuva parece que deu uma afastada do circuito e a pista continuava seca, com vários carros já indo para suas tentativas, tentando aproveitar cada parte desses 15 minutos disponíveis. E após a primeira volta de todos, Lando Norris assumiu a liderança, com Max Verstappen em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Na zona de eliminação nesse momento estavam Lewis Hamilton da Ferrari, Kimi Antonelli, Leclerc, Gasly e Tsunoda, com a maioria indo para a garagem para trocar pneus e voltar na reta final. Quando faltavam 4 minutos e meio para o final, os carros começaram a sair para suas voltas, puxados por Lando Norris, com cada um tendo a chance de mais uma ou duas voltas de acordo com o tempo.
Um dos pontos de atenção nesse momento foram os carros da Ferrari, que até agora vinham com um desempenho muito forte, mas estavam na zona de eliminação. Com sua primeira tentativa, Hamilton pulando para a primeira colocação e Leclerc pulando para a segunda, para a festa da torcida ferrarista que estava ali no circuito. E após essas voltas, Lewis Hamilton foi mesmo o primeiro, Leclerc o segundo e Norris o terceiro. E eliminados foram Carlos Sainz em 11º, Yuki Tsunoda novamente eliminado em 12º, Hadjar em 13º, Albon em 14º e Ocon em 15º. E por fim, chegamos ao Q3, a parte decisiva da classificação, que tem a duração de apenas 12 minutos. E logo com o tempo liberado, todos os carros foram para a pista de imediato, tentando suas primeiras voltas, com novamente a chuva não chegando e a pista seca. Logo na primeira tentativa dos carros da McLaren, os dois pilotos assumiram a liderança, fazendo um excelente tempo, até batendo o recorde da pista. Com Lewis Hamilton também se aproximando muito desses tempos e Max Verstappen reclamando de que o carro estava difícil de guiar nesse momento. Com após a primeira tentativa, Piastri ficando na liderança, Hamilton em segundo e Norris em terceiro. Piastri até pedindo para a equipe verificar seu assoalho, porque ele deve ter tido algum problema aí durante essa primeira volta. Depois dessa primeira volta, os pilotos foram para a garagem, trocaram pneus e voltaram na reta final, faltando 3 minutos. Os dois carros da McLaren sendo os primeiros a puxar o pelotão e o último a ir para a pista sendo Oliver Behrman da Haas. Nessa primeira tentativa, Oscar Piastri e Lando Norris continuaram na liderança, Hamilton até ameaçou fazer um bom tempo, mas não conseguiu, e Verstappen veio fazendo os dois primeiros setores roxos, ou seja, os melhores setores até agora. Com o piloto da Red Bull, que estava meio discreto nesse final de semana, sendo o único que poderia tirar essa pole position de Piastri. E após completar sua volta, mesmo ele não acertando perfeitamente o último setor, Verstappen conseguiu bater o tempo de Piastri por 1/10, assumindo assim a liderança. E com o tempo encerrado, Verstappen será o pole position do GP da Inglaterra de 2025. Um resultado bem inesperado, já que todas as apostas estavam na McLaren ou na Ferrari. Bom, completando os 10 primeiros, Piastri foi o segundo, Norris foi o terceiro, Russell foi o quarto, Hamilton foi o quinto, Leclerc foi o sexto, Antonelli foi o sétimo, Behrman foi o oitavo, Alonso o nono e Gasly o 10º. Muito bem, Pierre Gasly. Com Oliver Behrman perdendo 10 posições no grid, então ele vai mais para o final, e Antonelli também perdendo 3 posições devido a uma punição que ele recebeu na última corrida. Então Antonelli cai para a 10ª colocação na largada de amanhã. Bom, com essa pole de Max Verstappen, eu quero saber de você, esperava isso? Ou não, também foi pego de surpresa? E lembrando, para não perder nada, inscreva-se aqui no canal e fique ligado, já que qualquer novidade traremos em primeira mão para você aqui no GP em Casa.